Graça e paz, povo de Deus, bom dia a todos. Bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com a sua família. Esses dias que estão em casa, né? Feriadão prolongado aí para a galera de São Paulo. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E torcendo, né, para acabar logo esse período maluco que a gente está vivendo. Meu povo, vamos fazer uma oração para nós começarmos nosso devocional de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, Pai. Deus, debruçando sobre a Tua palavra, Pai, meditando no tudo que o Senhor deixou como lição, Pai, como manual de fé e prática para a nossa vida atual, Pai. Deus, que nós possamos extrair, Senhor, dessa palavra, Pai, lições importantes para a nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, Pai, a colocar em prática nos nossos dias, Pai, essas mensagens, Deus, para que possamos ver os frutos práticos na nossa vida, Deus. Abra o nosso entendimento, Pai, que o Teu Espírito Santo foque a nossa mente agora, Senhor, somente no que será dito aqui, Senhor, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Meus irmãos, queria falar hoje com vocês sobre Jesus ressuscitando Lázaro. O Espírito Santo colocou no meu coração algo muito especial para nós hoje, porque às vezes nós passamos os nossos dias e não percebemos, né, como estamos direcionando nossas escolhas, nossas atitudes, e às vezes a gente fica muito preso ao passado, muito saudosista, né? Lembrando de como foi a nossa vida um dia, bons tempos, aqueles em que eu vivia isso, eu vivia aquilo, ou vivia aquilo outro, e às vezes a gente acaba deixando de viver o presente, né? Curtir o momento que nós estamos nessa realidade agora. Ou então a gente se apega muito ao futuro, ao que vai acontecer daqui a um tempo, né? O que vai vir, como vai ser, será que vai ser assim, será que vai ser assado? E mais uma vez a gente acaba deixando de lado quem está do nosso lado naquele momento, né? Então, quero mostrar para vocês, à luz da Bíblia, né? Como que nós podemos experimentar o nosso presente, viver o nosso presente de uma forma com mais qualidade, com mais intensidade, né? Buscar nossa felicidade no que já está disponível para nós, já está do nosso lado. Então eu queria abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17. Tem um subtítulo na minha Bíblia que fala assim, Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, aleluia, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se, e depressa foi ao encontro dele. Jesus não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela iria ao sepulcro para ali chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando a Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. E então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes e eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas e deixem-no ir. Amém? Só até aí. Gente, Jesus é demais, fala sério. E toda vez que eu vejo as atitudes dele, né, eu me comparo, porque ele falou assim, ó, que nós ainda faremos coisas maiores que ele, né? O ministério dele durou 3 anos, nós temos a vida toda aí para poder manifestar os sinais e os milagres dele aqui nessa terra, né? Então eu fico olhando para Jesus e vislumbrando isso, né? Falando, poxa, quando será que nós vamos começar a manifestar tudo aquilo que ele fez, que ele deixou aí de ensino, né? Imagina a coragem dele de tomar essas atitudes que ele tomou. E a maior coragem dele, gente, foi enfrentar um povo que estava tramando para matá-lo, né? Nesse contexto aqui, Jesus estava sendo perseguido por alguns judeus que queriam apedrejá-lo. E então ele se retirou para uma cidade próxima a Betânia e ficou ali por um tempo. E aí chegou a notícia lá que Lázaro estava ruim, né? E ele falou: não se preocupa não, que essa doença não é para a morte, né? Ele vai sair dessa e tal. Aí não passou um tempo, ele morreu. Então Jesus foi lá para vê-lo, né? Para ver a família, ver o que tinha sucedido lá. E Jesus já sabia o que é que estava acontecendo o tempo todo. Jesus já estava sabendo. Inclusive teve um momento que ele falou para os discípulos, né? Falou assim: Lázaro morreu, sem ter a notícia de fato. Ele tinha notícia que Lázaro estava doente, não que ele havia morrido, mas ele já sabia tudo o que estava acontecendo, porque o Espírito Santo falava com ele. E ele também sabia, gente, que a hora que ele voltasse para dentro da cidade, quem estaria lá? Os judeus que estavam querendo tirar-lhe a vida. E de fato a gente leu isso aí, que tinham lá alguns judeus que estavam consolando a Marta e a Maria, que havia perdido, né, o irmão. Então, ainda assim, Jesus foi lá e decidiu enfrentar eles, né? Ainda que eles estão lá querendo me matar, mas eu vou lá. Por amor que eu tenho ao Lázaro, pelo amor que eu tenho a Maria, pelo amor que eu tenho a Marta, né? E olha só, gente, Jesus, ele não mede esforços pelo amor que ele tem por nós, né? Ele abriu mão de toda a sua divindade no primeiro plano, né? Para vir aqui por amor a toda a humanidade. E aqui, mais uma vez, ele estava disposto a ir onde estavam querendo tirar a sua vida por amor a uma família, por amor aos irmãos, né? A Marta, a Maria e a Lázaro, né? Olha só como que Jesus, ele sempre se preocupa comigo e com você, né? E às vezes o nosso dia a dia pode tentar nos tirar essa identidade, falar assim: poxa, Jesus não se importa comigo, olha quantos problemas estou passando, né? Olha quantas dificuldades, minha vida financeira está uma meleca, minha vida familiar pior ainda, vida espiritual nem se fala, Jesus não está nem aí para mim.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma mentira do diabo querendo colocar isso no seu coração, porque ele enfrenta qualquer coisa para estar com você. Ele está sempre disponível, né? E ele falou na palavra, falando assim, ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, entrarei. Então ele está sempre disponível, ele está sempre aí. Você só precisa aumentar o volume da batida da porta e diminuir o volume dos problemas na sua vida para poder deixar ele entrar e fazer um milagre como foi feito na vida da Maria, da Marta e do Lázaro, amém? Então, gente, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Imagino essa situação, né? Um defunto que naquela época não tinha um embalsamento que a gente tem hoje em dia aí, né? Hoje em dia tem, quando uma pessoa falece, morre, né? Tira os líquidos de dentro, faz algumas coisas lá, põe no formol, né? Para durar mais alguns dias ali e poder fazer um velório, né? Com um ambiente agradável para todo mundo e tal. E eu já participei de velórios, gente, que não foi possível fazer isso e a coisa ficou complicado lá. Não dava para ficar na sala de velório porque é muito intenso, né? O cheiro da decomposição do corpo humano. E esse velório que eu participei foi 2 dias depois da morte, eu acho, ou 1 dia. Bem próximo, bem rápido. Né? Imagina 4 dias que ele já estava no sepulcro. Como que estava, né? O estado desse corpo. E Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar a Marta e a Maria para confortá-la pela perda dos irmãos. Por que faz questão de mencionar que havia judeus ali? Porque o contexto aqui é aquele que eu falei. Os judeus estavam perseguindo Jesus. E como ficava perto, cerca de 3 quilômetros, tinha muito judeu lá, indo visitá-los, né? Indo consolar lá a Maria e a Marta. Então imagina o ambiente dos inimigos lá e Jesus ainda assim indo para lá para confortar a família, né? Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. E disse Jesus: seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então vejam só, gente. Comecei falando sobre passado, né, sobre futuro, sobre a gente ficar pensando em coisas que já se foram. E é o caso da Marta aqui, falando para Jesus: olha, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Se ele de fato estivesse ali, ele não teria morrido ou não, isso não teria como saber, é um se, né? Se estivesse, se isso ou se aquilo. Não tem como mudar o que já passou, o que passou, passou. Tem até um ditado que fala assim, né? Águas passadas não movem moinhos. Então não adianta mais a Marta olhar para os pés de quem podia mudar a situação ali. Ela estava diante de quem podia mudar aquele quadro, de mudar aquela história e ficar falando para ele: poxa, se você estivesse aqui, se isso tivesse acontecido, se aquilo, se coisas que, Jesus ele já estava na frente dela. Sabe, faltou inteligência para ela olhar e falar assim para Jesus: poxa, Jesus, que bom que você chegou, agora o milagre vai acontecer. Porque você é o que faz os milagres, você é a ressurreição e a vida. Então agora que você chegou aqui, pronto, todos os problemas estão solucionados. Sabe, isso fica uma lição para mim e para a sua vida. Não adianta a gente ficar caminhando os nossos dias, carregando conosco as mazelas do nosso passado. Sabe, o nosso passado pode ter sido bom, glória a Deus por isso. Sabe, hoje a nossa situação pode estar um pouco pior do que foi um dia. Jesus ele já está chegando aí, já está no caminho, e nós vamos viver em grande glória com Ele, sabe? Jesus ele vai voltar e vai nos levar para uma vida muito melhor do que essa. Então não adianta você ficar saudosista e falar: poxa, o meu passado foi bom, eu tive isso, eu tive aquilo outro, já foi, já passou. Olha para quem está na sua frente agora, olha para o mestre falando assim para você: eu posso mudar todas as situações, eu posso virar a chave que vai mudar a sua realidade, vai mudar o seu presente, vai mudar a sua vida agora. Pare de olhar para o passado.
Ou então pare de olhar que você foi uma pessoa ruim no passado, que você sofreu abusos, que você sofreu abuso psicológico, abuso sexual, abuso, sei lá de qual tipo de abuso você sofreu no seu passado. Deixa isso para lá, sabe? Viva o que está disponível para você hoje, o que está agora diante de você. E diante de você hoje, Jesus está falando, se você abrir a porta, se você ouvir eu bater e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Vou colocar as coisas no lugar. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Abra a porta que Deus vai colocar as coisas no lugar na sua vida, em nome de Jesus. E só você que recebe aí, meu povo, manda os coração para cima aí, em nome de Jesus. E então, a Marta falou assim para ele, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Depois Jesus falou para ele, seu irmão vai ressuscitar, para de ficar falando que ele já morreu, eu sei que ele morreu, mas estou aqui agora, ele vai ressuscitar. E ela não estava entendendo ainda a mensagem. Olha só para você ver o nível de falta de entendimento que a Marta estava nesse momento. Jesus estava ali na frente dela falando que ele vai ressuscitar, mas ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar lá no futuro. Ou seja, ela começou a colocar as expectativas e esperanças nela lá no fim da vida, quando Jesus voltasse, que ele fosse arrebatar a igreja e os mortos serão ressuscitados, né, para ter uma vida eterna com Cristo. Então agora ela já estava esperançosa de reencontrar com Lázaro na vida eterna. Quando Jesus ressuscitasse todo mundo e tal, e ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia e tal. Então lá eu vou ver ele. Começa aquele pensamento do futuro. E eu fico imaginando que já era no 4º dia da morte. Nesses 4 dias, qual foi o assunto que aconteceu ali? Sabe o que é que eles ficaram vivendo nesses 4 dias em família e essas pessoas tentando consolá-los ali, né? Nesses 4 dias falando, pelo menos, né, daqui a um tempo a gente vai se reencontrar na glória e tal, e ficar com esses pensamentos de futuro e tal, e ansiedade. E assim, graças a Deus que Jesus chegou rápido ali, porque imagina se eles vivem a sua vida na expectativa de algo que vai demorar para chegar. Ou no caso dela, nunca chegaria, porque acabaria a vida dela e Jesus não teria voltado ainda, porque nós já estamos aqui quase 2000 anos dessa história e Jesus ainda não voltou. Imagina se ela vivesse até o último dia de vida dela na expectativa de rever o irmão na ressurreição, como ela havia dito aqui. Imagina isso, gente. Ela ia viver uma vida toda na expectativa de algo que não ia acontecer para ela. Sabe? Então, para nós fica essa lição também. Não adianta a gente viver na expectativa, viver à sombra de algo que vai acontecer, que talvez aconteça, que talvez demore muito tempo, ou que talvez é algo que nós vamos viver somente na nossa vida eterna. Isso é fato, gente. Jesus ensinou para a gente, falando assim, ó, não acumules bens nessa terra onde a traça corrói, o ladrão rouba, mas acumule lá na sua vida eterna, onde que ninguém vai tomar o que é teu. Então, Jesus ele já nos garantiu que se a gente plantar aqui na terra para a gente colher a nossa vida eterna, lá nós vamos usufruir disso, mas se a gente viver a nossa vida na expectativa de viver coisas aqui nessa terra, pode ser que isso nunca vai acontecer, porque é refém de muitas coisas. Nós somos capazes de realizar todas as nossas expectativas. Tem gente que vive na ansiedade de ser rico, de ser milionário, de ser isso ou aquilo outro. Você é capaz? O que você tem feito para conquistar isso? Ou você espera que Deus faça algo, que Deus abra o céu e jogue de lá de cima um barril de ouro no seu quintal lá, ou então que estoure um cano de petróleo lá, que você descubra que tem um rio de petróleo lá dentro do seu terreno? Então, meu filho, ou é isso ou você tem que fazer algo. Se você estiver construindo algo para justificar a sua expectativa, tudo bem. Agora, se você não estiver construindo nada, como você quer colher algo onde você não semeou? Então não adianta viver na expectativa do futuro. Comece a viver o hoje, sabe? Se você quer alcançar algo grande no seu futuro, se você quer alcançar riqueza, se você quer alcançar algo expressivo, comece a construir hoje, foca para o hoje, sabe? O que é que você tem na sua mão hoje? Quais são os recursos que estão disponíveis para você hoje, para você alcançar os seus sonhos, suas metas, seus objetivos? É isso que você tem que olhar. E o amanhã? O amanhã precisa sair da sua construção de hoje. Você vai viver o amanhã
em cima do que você está construindo hoje. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Se aplica na nossa área familiar. Se você quer ter um bom relacionamento familiar amanhã, o que você tem feito hoje? Você tem aberto mão de alguma coisa em prol do bom relacionamento familiar? Ou você é aquele que fica batendo o pé e falando assim, tem que ser do jeito que eu quero, porque eu sou o homem da casa, eu que sou a mulher que comanda aqui tudo, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito é pau, é pedra, é o fim do caminho. Vocês estão entendendo aí, meu povo? Se você quer ter um bom relacionamento, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para um bom relacionamento familiar. Se você quer ter uma vida próspera, financeira, você tem que começar a construir isso, sabe? Começar a organizar suas dívidas, negociar elas, sabe? Procurar os seus credores, as pessoas que você tem devido, justificar ali para ela a sua situação e buscar um método de pagamento dentro que você vai conseguir arcar com isso, mas sanar suas dívidas, se livrar delas para conseguir ter uma saúde financeira daqui a um tempo. Sabe, começar a poupar dinheiro antes de você poupar o pouco ou do que não poupar nada. Comece com o que já está na sua mão. Sabe, Jesus, ele conta uma parábola dos talentos, que um senhor colocou 1 talento na mão de um, 2 talentos na mão de outro, 5 na mão de outro, e aquele que tinha pouquinho ficou com medo de perder, enterrou e não prosperou aquilo, sabe? Então não faça isso. Ainda que seja pouco, mas trabalhe com esse pouco, divida ele, fala, esse pouquinho que eu tenho, esse tanto aqui para pagar essas contas, eu vou tirar esse tantinho aqui para eu guardar, para eu poupar, e daqui um pouco eu vou ter alguma coisa guardada, eu vou ter alguma coisa para que eu possa empreender, que eu possa investir, fazer esse dinheiro multiplicar, mas nós precisamos começar hoje a construir o nosso futuro. Não adianta nada a gente viver saudosistas do passado ou esperançosos de um futuro se a gente não construir hoje. Marta, ela estava diante do construtor. Ela estava diante do mestre de obra ali que podia construir uma nova história para ela com uma simples palavra que ele liberasse. Mas ela não estava enxergando isso. E eu e você podemos aprender com a lição dela, sabe? Inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Vamos aprender com a Marta, meu povo, em nome de Jesus. E então, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Acho que Jesus já estava falando, caramba, você não está crendo nisso? Você dá para pôr um pouquinho de fé no que eu estou falando para você? Eu sou a ressurreição e a vida. E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E então, depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse, o mestre está aqui chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Uma outra lição que me chama muita atenção nessa família é a disposição, né, em estar presente onde Jesus está. É estar disponível para Jesus a hora que ele chama. E a hora que alguns versículos, alguns capítulos atrás, aí, se você for folhear a sua Bíblia, você vai ver que Marta, ela já havia adorado Jesus. Maria, na verdade, já havia adorado Jesus de uma forma surpreendente. E agora, mais uma vez, a hora que ela vê que Jesus o chama, ela sai correndo, levanta depressa. Havia algumas pessoas que haviam viajado, né, saído de uma cidade para outra para ir lá consolar elas. Mas ela abriu mão de estar com aquelas pessoas, ela saiu correndo, largou para trás todo mundo para ir encontrar com Jesus. Sabe, às vezes na nossa vida a gente acaba deixando Jesus sempre para o último plano. Às vezes a gente deixa Jesus sempre como a última opção. A gente corre atrás do nosso chefe para pedir para ele um aumento, a gente corre atrás do nosso pai para pedir para ele um empréstimo, a gente corre para todo mundo e deixa Jesus sempre para o último plano para resolver nossos problemas. Sim ou não, gente? Quantos são assim? Que quando está diante de um problema, a primeira pessoa que vem na sua cabeça nunca é Jesus, é sempre você tentando solucionar o seu problema.
Mas na verdade Maria, a hora que ela ouviu falar que Jesus estava chamando, ela largou tudo e foi de encontro com Jesus. Sabe, Jesus tem nos chamado para esse tempo também. Nós precisamos nos posicionar como uma igreja que tem base, que está fundamentada em Jesus, para ser suporte para esse povo que tem sido afligido com tantos problemas hoje em dia. Sabe, a notícia ruim virou algo natural, cotidiano, já faz parte do dia a dia ver notícia ruim. As pessoas já não se espantam mais com as notícias tristes. Sabe, se você ouve hoje em dia falar de um estrupador que está em tal bairro, que está em tal lugar, aí você vê normal, né? Já não é aquela coisa que espanta. Eu lembro antigamente, quando teve um tal do maníaco do parque aí, as pessoas nem passavam mais lá no Parque do Estado lá. Para andar naquela cursina ali, era um Deus nos acuda. Todo mundo só ia em grupo andar lá, ninguém andava mais sozinho lá não. Gerou um caos, gerou um pânico em todo mundo, tudo passou na televisão, um escândalo terrível lá, porque tinha lá um cara que abusava das mulheres lá, né? Então, só que isso a iniquidade foi crescendo tanto que hoje em dia já não é mais, sabe, aquilo que assusta, porque as notícias ruins já estão virando parte do nosso cotidiano. Hoje em dia, na verdade, o que espanta é quando acontece algo bom, e a gente até duvida, né? Quando saiu esse tal de Pix aí, que a gente ia poder fazer transferência bancária sem pagar a taxa, todo mundo ficou olhando e falou assim, tem alguma coisa por trás disso aí, não é normal não. Vai vir alguma coisa nas entrelinhas, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo de alguma coisa que a gente está devendo porque usamos o Pix, porque quando faz algo que favorece a gente até fica incrédulo, né? Fala assim, meu Deus, como pode a gente estar vivendo algo bom? Então nós, como igreja de Cristo, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus e aprender aqui as chaves para poder ser suporte para essas pessoas que não tem a fé que nós temos, não tem o Jesus que nós temos. E Jesus tem nos chamado para esse tempo, como chamou Maria para perto dele. Qual posição nós temos tomado diante dessa chamada de Jesus? Sabe, nós temos largado tudo para ir ao encontro dele, para estar disponível às pessoas. Há quanto tempo você não fala para ninguém que Jesus te ama? Há quanto tempo você não fala para o seu vizinho, não fala para uma pessoa, olha, Jesus ama você, Ele quer salvar a sua vida, quer mudar a sua história. O que você está precisando aí? Fala que eu vou orar por você. Quanto tempo você não ora por alguém? E não é falar assim, eu vou orar, vou colocar no grupo de oração da igreja. Quanto tempo você não põe a mão assim na pessoa e fala assim, faz sim meu filho, estende sua mão aí, põe a mão no ombro dela e ora por ela, intercede ali por ela, para ela ouvir a sua oração e gerar fé no que você está falando. Então Jesus tem nos chamado para esse tempo, para se levantar como igreja, né? Então ao ouvir isso, Maria se levantou e foi depressa ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, estava no lugar onde Maria o encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu os judeus que a estavam confortando em casa e seguiram-na, supondo que ela iria ao sepulcro para ali chorar. E chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria o prostrou aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh meu Deus, mais uma, Jesus. Mais uma. Por quê, gente? Lembra que fazia 4 dias que elas estavam lá enlutadas? É aquilo que eu falei, imagina o assunto que estava rolando enquanto Jesus não chegava. No mínimo, estava todo mundo falando, pô, cadê o Jesus? Que Jesus podia ter feito isso, quer ver a prova? Alguns versículos depois, os judeus falam assim, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? E quem eram os judeus? Os que já estavam lá consolando a Maria. Então, gente, era esse o assunto que estava rolando nesse velório. Cadê o tal de Jesus? Afinal, foram avisar que Lázaro estava doente. Se Jesus, quando ouvisse que Lázaro estava doente, tivesse ido, talvez ele poderia ter mudado essa história. Então era isso que estavam acusando Jesus. Olha só, gente, como a gente descobre as coisas quando a gente para ler a Bíblia em detalhes, né? No mínimo, nesse velório aí, eles já estavam crucificando Jesus lá, falando, tá vendo? Vocês ficam falando desse Jesus, crendo nele, e os judeus que eram opositores a ele, né? Vocês ficam crendo nesse tal de Jesus, ele não é Messias coisa nenhuma, ele não é filho de Deus coisa nenhuma.
porque Ele não se importa com vocês. Se Ele se importasse, Ele teria vindo quando vocês avisaram que Ele estava doente. E se Ele estivesse aqui, a situação poderia ter sido diferente. Meu Deus, olha só, gente, o perigo que a gente corre em ficar emprestando os nossos ouvidos para pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Emprestar os nossos ouvidos para as pessoas que estão mal intencionadas. Olha só o perigo que corremos em querer agregar na nossa vida, sabe, buscar conforto, buscar consolo em quem não tem o Espírito Santo de Deus para ser direcionado por Ele e trazer uma mensagem boa para nós. Vai trazer somente palavra de peso, sabe? Olha só como que eles estavam terminando de bagunçar com a cabeça dessas pessoas que já estavam sofrendo, sabe, colocando mais um peso. Tá vendo? Se esse que você disse, se teu amigo tivesse aqui, isso não teria acontecido. Gerando ódio, gerando raiva no coração delas. E quantas pessoas que estão aí ao nosso redor que não ficam falando da mesma coisa, falando mal das igrejas que estão lutando para abrir as portas aí, falando, esses pastores são tudo mando de doido, querendo colocar a gente dentro da igreja. Só que é de dentro da igreja que vai sair palavras de conforto, palavras de consolação, que você vai receber uma oração que vai te trazer paz, te trazer conforto. Não são essas palavras duras, palavras de ódio que estão sendo disseminadas ao nosso redor, não. Então vamos ficar alertas, sabe, quem é que está sendo se aproximando de nós e qual a mensagem que eles têm nos trazido. Se for palavras de bênção, palavras de ânimo, palavras de esperança, sabe? Pô, Jesus ainda não veio, Jesus está vindo. Mantenha viva a esperança que Ele vai vir. Ele está chegando, sabe? Não fica triste não, quem sabe Ele não faz alguma coisa. Ou então fiquem animadas que pelo menos um consolo Ele vai trazer para nós. Essas poderiam ter sido as palavras dos judeus para eles, afinal eles foram consolá-las. Mas que consolo que eles estavam oferecendo, botando Jesus lá como o vilão da história, que era amigo, que eles amavam. Querendo colocar uns contra os outros, gente. Olha só que nível que esses judeus chegaram, né? E então, Jesus, chegando ao lugar onde o Lázaro estava, aliás, nós paramos na Maria, né? Que ela... chegando ao lugar onde ele estava vendo, Maria prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanharam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Por quê, gente? Jesus, no mínimo, começou a ver esse quadro, ver os seus inimigos ali, ver ela falando aquilo, no mínimo viu que isso não seria uma fala natural dela se ela não estivesse influenciada, porque é a mesma coisa que a Marta tinha acabado de falar, é o que a Maria veio falando também, e as duas vieram em tempos diferentes, né? Vieram separadas, vieram juntas, e as duas trouxeram a mesma mensagem. E de onde estava vindo essa mensagem? Da mesma casa. Então, a hora que Jesus viu, ele agitou-se, ficou perturbado, e já quis acabar o assunto, falou: vamos logo ao X da questão aí. Onde é que vocês botaram o corpo do menino? Vamos atrás dele. E vem, Jesus, e responderam eles, né? Então vem e vê. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Olha só, gente, como que os inimigos ficam olhando a gente o tempo todo, ficaram reparando até se Jesus estava chorando ou não, sabe? Ficavam reparando se Jesus amava ele ou não amava, sabe? Ficaram olhando nos mínimos detalhes ali, reparando em Jesus nas suas atitudes, na sua postura o tempo todo. Então falaram assim: olha, vejam como ele o amava. Mas alguns disseram, né? Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Então Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, armando o morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Gente, essa é a fala que atesta que a Marta não havia crido em nada daquela conversa com Jesus. Sendo que ela mesma disse assim: Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Na verdade, ela não creu coisa nenhuma, porque se Jesus falou para eles todos tirar a pedra, e ela vira para Jesus e fala: pô, ele já está fedendo. Ela não estava crendo que Jesus poderia fazer algo para mudar aquela situação. Isso me mostra, gente, que às vezes tem pessoas que estão
no nosso meio, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem salvas, remidas, participantes do corpo de Cristo, que às vezes não têm fé no que Jesus está fazendo, no que Jesus está falando através dos seus profetas. É um Tomé da vida. Participa, está junto, está presente, mas não acredita em nada do que está acontecendo. Sabe, e quantas vezes a gente não vê pessoas que estão dentro da igreja e o pastor lança lá uma palavra profética, o apóstolo fala assim, gente, se vocês fizerem tal coisa, vai acontecer isso na sua vida, em nome de Jesus e tal. Aí o outro fala assim, ixi, olha lá, o apóstolo já está lançando um profetado aí já. Eu tenho certeza que se você fuçar na sua memória aí, você não precisa mandar no coração aqui não, precisa mandar na live aqui não. Mas se você fuçar na sua memória aí, você vai ver que alguma pessoa já falou isso para você, sobre alguma palavra que saiu do altar de Deus lá na nossa igreja, e alguém já falou alguma coisa para você contra isso. Tenho certeza, pode procurar aí, são pessoas iguais a essa, pessoas que não têm fé, pessoas que não acreditam, estão juntos, mas não acreditam. Eu lembro de um testemunho que o nosso apóstolo conta, que ele, direcionado pelo Espírito Santo, falou assim, lá no púlpito, para a igreja toda, falou, gente, sai do Parque Bristol, vai procurar trabalho lá na Paulista, vai lá procurar trabalho em outras regiões, onde que está o dinheiro. Não adianta vocês ficarem procurando ter fonte de rendas aqui no Parque Bristol, não, vai fazer isso lá na Paulista, onde que tem gente que tem condições de contratar você, de te dar serviço, de te dar condições aí, né? E tiveram algumas pessoas da igreja que acreditaram nessa palavra e foram lá e de fato vivenciaram isso, conseguiram gerar negócios lá expressivos, né, para a sua empresa, para os seus negócios, e trouxeram resultados para dentro da sua casa, porque ouviram o direcionamento que saiu do altar. Alguns creram e aconteceu, e teve a maioria que não creu e não experimentou disso. Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Marta, Jesus mandou tirar a pedra, ela falou, ih, Jesus, isso aí já está fedido já, meu, não mexe com isso não. O que será que estava no coração da Marta para ela dizer isso para Jesus? Ela não queria que ele abrisse lá o sepulcro, ela não queria que Jesus fizesse o milagre, ou ela não estava entendendo nada que estava acontecendo? E disse Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Está vendo? Jesus falou para ela assim, eu já não te disse, mulher de Deus. Eu já não disse para vocês aí, gente, que vocês serão pai de multidões, que vocês serão líder de célula, líder de geração. Eu já não te disse isso, a palavra de Deus não foi essa para a nossa igreja, que a nossa igreja vai ser suporte para esse bairro, que nós vamos transformar essa geografia. Não foram essas as palavras que nós recebemos de Deus para a nossa vida, então por que nós não vamos acreditar nisso? Sabe por que nós estamos esmurecendo e por que nós não estamos colocando energia para que isso se cumpra? Tira a pedra, sabe? Chegou o momento de nós tirarmos essa pedra e de fato ganharmos esse bairro para Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é mais tempo, sabe, de nós ficarmos com medo das palavras, de vivenciar aquilo que já foi liberado para a nossa igreja, que já foi liberado para o nosso povo. Nós somos os transformadores da nossa geografia, foi essa a palavra que foi liberada. Então tenha essa atitude, tenha esse alvo, lute em prol disso, batalhe em prol disso, coloque suas forças, sua energia e sua fé no que já foi liberado para a sua vida em nome de Jesus, e você vai vivenciar todas as promessas de Deus. E então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço. Acho que ele falou assim, pelo menos eu vou falar com alguém aqui que sabe o que está acontecendo, que é Deus, né? Então eu te agradeço, Pai, olha só, porque me ouviste. Estou falando, ninguém está ouvindo aqui, pelo menos eu sei que Deus me ouve, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Ou seja, Jesus estava, gente, nessa batalha. Imagina isso, Jesus ali para fazer um milagre e todo mundo que estava à volta dele, ninguém estava crendo no que estava acontecendo, ninguém estava entendendo nada. E Jesus ali pronto para transformar histórias, pronto para fazer um dos maiores milagres da época ali, e ninguém estava crendo em nada. Então imagina a batalha espiritual que Jesus estava enfrentando, imagina a batalha na mente de Jesus, porque Jesus ele era guiado, direcionado pelo Espírito Santo, amém, mas ele também era humano, ele era homem como eu, ele era homem como você que está assistindo isso aqui, ele passava as mesmas coisas que a gente passa, sabe? Vai saber o que estava passando na cabeça de Jesus, meu Deus do céu. Ele tinha o direcionamento e a fé no Pai, e sim, ele está falando, eu sei que tu me ouves,
Mas imagina ele lidando com isso, com os seus inimigos ao redor, com a família enlutada, e que ninguém estava crendo, que não queria nem tirar o raio da pedra de lá para o milagre acontecer. Então, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linhos e o rosto em um pano. E disse: tirem a faixa dele e deixem-no ir. Então, gente, um milagre aconteceu. Jesus disse para o morto: Lázaro, venha para fora. E é engraçado que, se a gente for comparar essa situação, haviam ali pessoas vivas que não estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Mas ele disse para um morto: Lázaro, venha para fora, e o morto ouviu e veio. Dá para entender isso, gente? Sabe, enquanto nós estivermos cheios das nossas razões, cheios das nossas crendices, cheios das nossas limitanças, do nosso pensamento limitado, que limita o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de viver, como dessas pessoas, elas não conseguiam acreditar em um milagre. Então elas estavam paralisadas e não conseguiam visualizar o que Jesus estava pronto para fazer. Mas nós precisamos morrer para esses pensamentos. Paulo ensina a igreja: não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente quer viver, gente, a boa, agradável e perfeita vontade, a gente tem que reformar o nosso pensamento, morrer para essa velha vida, para essas crendices, que isso não vai acontecer, que isso é impossível de acontecer na minha vida. Como que eu vou ser um grande pastor? Como que eu vou ser uma mulher de Deus? Como que eu vou ser uma missionária? Como que eu vou ser pai de gerações? Como eu vou ser pai de multidões? Isso não vai acontecer na minha vida. A gente tem que se livrar desse pensamento e morrer para isso, porque quando a gente morre, a gente consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia! Quando a gente morre para esses pensamentos que nos paralisam, a gente consegue ouvir o que Jesus tem nos chamado, a gente consegue ouvir os direcionamentos de Jesus. E Lázaro, o único morto naquele lugar, foi o único que ouviu o que Jesus estava falando, o único que entendeu o plano da ressurreição ali, o plano daquele milagre, foi o único que vivenciou isso tudo. Eles viram, os que estavam vivos viram tudo aquilo, mas o único que experimentou de verdade aquele milagre foi o Lázaro. Porque eu tenho certeza que se eles tivessem, a Maria, a Marta e os judeus estivessem na expectativa de Jesus chegar para experimentar o milagre, todos eles haviam celebrado, sabe? Todos eles estavam: pô, Jesus chegou, vamos lá, agora nós vamos viver o milagre, e tal, Jesus vai curar, Jesus vai tirar ele de lá de dentro, já vamos direto para o sepulcro, Jesus ele está ali. Ou talvez, quem sabe, eles não tivessem nem sepultado, eles esperando Jesus chegar, falando: não, deixa aqui, ó, Jesus vai chegar, Jesus vai curar ele, Jesus vai acordar ele está só descansando, está só dormindo. Afinal, foi essa a palavra que ele tinha dito, que ele estava descansando e que isso não era para a morte. Essa foi a palavra de Jesus. Sabe qual foi a palavra que Jesus já liberou sobre a sua vida? Lembra aí agora, em nome de Jesus, e eu oro para que o Espírito Santo traga à sua memória todas as palavras que já foram liberadas sobre a sua vida. Jesus já havia dito que não era para a morte o que estava acontecendo na vida de Lázaro. Sabe, eu quero liberar isso sobre a sua vida também. Tudo que Jesus já disse a seu respeito vai se cumprir em nome de Jesus. Sabe, você só precisa fazer tudo tintim por tintim que nós aprendemos aqui hoje. E, gente, eu vou encerrar porque hoje ficou extenso o negócio aqui, 40 minutos já. Então, em nome de Jesus, coloque em prática aquilo que nós temos aprendido na palavra de Jesus, na palavra de Deus, que nós não estamos, gente, pegando livros de conto da carochinha, não. Nós estamos debruçados sobre a palavra dele, que é o nosso manual de vida, nosso manual de fé e de prática. Nós precisamos colocar isso aqui na prática, em nome de Jesus.